a tua Bíblia aberta no capítulo 17 do livro de Gênesis. Capítulo 17 do livro de Gênesis. Como temática desse sermão, a gente vai tratar sobre esse Deus que garante a aliança que Ele propõe. Toda vez que eu olho para a aliança, ou eu vejo a aliança sendo tratada na Bíblia, eu sempre lembro de casamento. Casamento é interessante, eu gosto muito de casamento. Principalmente nos momentos em que a gente vai fazer aquela leitura dos votos, em que o noivo olha para a noiva e ele promete, ele faz uma série de promessas a respeito do casamento, daquilo que ele quer cumprir como aliança, como um pacto diante da sua noiva e diante de Deus. E eu tive a grata alegria de, ao fazer, de escrever e pensar nesse sermão, de rever os votos do casamento que eu fiz lá no dia 20 de outubro de 2012. E aí eu trouxe para os irmãos para compartilhar com vocês o voto que foi feito lá atrás. E aí minha esposa subiu com a Isabela, fico até feliz que a gente dá uma controlada na emoção e tudo. Mas eu vou ler para vocês aquilo que foi proposto lá atrás. E entenda, e eu peço que vocês observem os votos. Karina, o nome da minha esposa. Hoje celebramos a aliança que Deus semeou em nossos corações no dia 3 de dezembro de 2010. Durante esses 2 anos aprendi a te amar, a receber o seu amor, a te admirar e a nutrir o sonho de estar ao seu lado por todos os dias da nossa vida. Por isso hoje, com o coração transbordando de alegria e gratidão, entrego-me a Ti e te recebo como esposa em Cristo Jesus, pela graça dEle e para a glória dEle. Por temor a Cristo, prometo-te a sujeitar-te e a esforçar a fazê-lo sempre com disposição e ternura. Por obediência ao Senhor, prometo ser fiel a Ti, ser seu companheiro e amigo, compartilhando suas alegrias, chorando suas tristezas e celebrando suas conquistas. Por amor aos nossos filhos, prometo servir ao Senhor e dar todas as condições para que nossa casa reflita a graça e a beleza de Cristo. Na esperança de que Deus guardará essa aliança, prometo te amar e permanecer te amando, mesmo nos dias difíceis. Para isso, prometo orar todos os dias por você e com você, rogando a Deus por nossa família e nosso relacionamento. E ao fazê-lo, lembrarei sempre que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu te amo. Apesar das palavras bonitas que um voto compõe, que um pacto é feito, existe sempre a promessa de alguém para outro que é alvo do seu amor, que é alvo do seu cuidado, que é alvo da sua dedicação. E é isso que o capítulo 17 vai fazer com a gente, vai trazer para a gente. É Deus propondo uma aliança, propondo um pacto em que Ele garante essa aliança, em que Ele garante esse pacto, porque Ele sabe que do outro lado tem alguém que não consegue garantir isso. Porque Ele é Deus. Então o resumo da palavra de hoje é: o Deus que garante a aliança é um Deus todo-poderoso. E Ele faz isso, mesmo sabendo que do outro lado dessa aliança, que você, eu, a gente não é capaz de suportar ou de ser fiel até o fim nessa aliança, mas Ele é o garantidor dessa promessa, Ele é o garantidor desse pacto. Então, façamos a leitura do capítulo 17. A palavra de Deus nos diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estipe. Com efeito, serás circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre a sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um. Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os compradores por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o teu santo nome. A gente vem aqui nessa manhã pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que sejam palavras tuas, que a tua santa palavra fale, Senhor Deus, e que cada um possa sair daqui, Pai, renovado, sabendo, Pai, que o Senhor é um Deus de uma aliança proposta por Ti lá atrás, mas que até hoje, Pai, ela reflete, ela ecoa nos tempos. Faz conosco, Senhor Deus, essa manhã, aquilo que Moisés fez um dia com o povo, de instruir e de ensinar que só Tu é Deus poderoso, só Tu é Deus altíssimo. Ser conosco nessa manhã, é assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Alguns estudiosos dizem que o capítulo 17 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. E a gente, com a leitura, a gente entende de alguma forma o porquê disso. De repente, Deus muda o nome de Abraão para pai de um povo, para pai de grandes nações. Deus vem e renova uma aliança proposta lá no capítulo 15. Mas aí de repente diz Deus a Abraão que olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, e agora depois de um tempo, depois de quase 23 anos, Deus volta a aparecer para Abraão e fala, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, aquele que te prometeu lá atrás que te faria pai de grandes nações. Só que do capítulo 15 para o 17, a gente vê que Sara, Abraão, Agar, essa tríade de repente dá um jeitinho de ajudar Deus a que cumprisse essa promessa. No capítulo 17, a gente vai ver justamente Deus reafirmando aquilo que Ele prometeu. De forma muito assertiva, de forma muito amorosa e ao mesmo tempo mostrando que ele volta para Abraão e fala, eu sou Deus. Agora observa o que eu vou falar para você. No versículo 1, a gente observa que Abraão já tinha muita idade. Já tinha 99 anos. Eu fico imaginando, toda vez que a gente recebe uma promessa, ou alguém promete algo para a gente, e o tempo passa, os dias se vão, e aquela expectativa a respeito daquilo que nos foi prometido vai gerando às vezes frustração no nosso coração. E é o que basicamente a gente vê no capítulo 16, quando Sara fala de forma bem simplória, Abraão, já chega, né? Chega, já perdi a paciência. Eu acho que Deus esqueceu de mim, não me deu filho. Então deixa eu providenciar para que essa promessa pelo menos se cumpra para você ter uma descendência. E ela faz aquela proposta que a gente viu no capítulo passado, no domingo passado, de chamar sua serva para que ela se deite com Abraão e elas tenham um filho, e esse filho venha a ser Ismael. Ismael, nesse período que a gente está lendo aqui no capítulo 17, ele já tinha 13 anos. E isso acontece, Deus olha aquilo tudo e de forma graciosa manda o anjo buscar Ismael, restaura aquela relação, mas Deus está em silêncio ali. Aí de repente, depois de um período longo, Deus vem e se mostra para Abraão de novo e fala, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o teu Deus, sou eu que te prometo, sou eu que te garanto, sou eu que garanto a tua aliança, sou eu que garanto um pacto contigo. E aí o que diz o versículo 1? No finalzinho dele diz, anda na minha presença e ser perfeito. É interessante Deus falar isso, porque não basta só a gente crer, porque no capítulo 15 Deus promete, mas não condiciona algo, não condiciona a uma atitude contrária de Abraão. Abraão, só crê em mim porque eu sou Deus, ponto. Mas agora Deus começa a falar, olha, eu sou Deus, eu vi o que você fez, eu vi o que aconteceu, eu sou Deus, e agora caminha na minha presença e ser perfeito. É claro que Deus sabe a natureza de Abraão, é claro que Deus sabe que é uma natureza caída, é claro que Deus sabe que Abraão não é perfeito. Deus sabia das imperfeições de Abraão, Deus sabia das imperfeições de Sarai. Mesmo assim, ele chega para Abraão e fala, olha, caminha na minha presença e ser perfeito. Eu sei que as dificuldades vão vir, eu sei que você vai faltar fé, eu sei que vai acontecer um monte de coisa, mas fica na minha presença.
nos momentos difíceis, nos momentos complicados, nos momentos onde falta fé, fica na minha presença, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus está propondo começa a propor para Abraão. E aí a gente pode perceber a participação pessoal e de alguma forma até coletiva dessa fé, desse selo externo, quando Deus propõe durante o capítulo a questão da circuncisão, não só de Abraão, mas de todo macho que estava referente àquele povo que era de Abraão ali, seus escravos, seus filhos, todo estrangeiro que viesse para o seu povo, que viesse a caminhar com ele, todos aqueles que tivessem com Abraão seriam circuncidados. E Deus sela esse povo, Deus sela essa caminhada. Desde que Abraão é chamado por Deus para essa caminhada, se passam 24 anos. E interessante é que depois dessa tentativa desastrada de Abraão e Sarai, né, de tentar ajudar Deus com a sua descendência, ainda assim, né, Deus intervém na sua história de forma grandiosa. Sua fé ela devia ser acompanhada de obediência, e uma obediência que vem do amor. Amor pactual, amor forjado por uma aliança. Amor de um Deus que olha para a sua criação, olha para a sua criatura e propõe algo. Percebam, na leitura inicial que nós fizemos de Ezequiel, na leitura dos Salmos, tanto o salmista como aquilo que a gente lê lá em Ezequiel, eles nos remetem a textos que nos mostram uma aliança, ou aspectos da aliança, ou reflexos da aliança, mas que não é uma aliança que parte de mim para Deus. É Deus que parte com essa aliança dele para a gente, porque é Ele que garante, é Ele que sustenta, é Ele que propõe. Porque na nossa finitude a gente não consegue propor algo tão grandioso para Deus, porque a gente sabe da nossa condição. No versículo 2, a gente vê que Deus já tinha dito algo anteriormente para Abraão. A aliança e a grande descendência que seria multiplicada, tais como as estrelas, como os grãos de areia, seriam incontáveis. No versículo 2 há esse indício, há essa lembrança daquilo que Deus fez, daquilo que Deus prometeu. Versículo 3, quando Abraão se prostra diante do Senhor, da sublime graça do Senhor, daquilo que Deus é. Ali a gente vê uma centelha de algo que viria a se tornar uma grande amizade entre Deus e Abraão. Uma aliança e uma amizade formada num pacto de amor. Olha só que interessante. Como eu fiz no início da mensagem, eu fiz a leitura dos votos de casamento que eu fiz para a Karina. E aqui no versículo de 4 a 8, a gente vê aquilo que Deus propõe como aliança e como sua responsabilidade. Se não, vejamos. No versículo de 4 a 8 diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Olha que impressionante. Você percebe o que Deus está colocando como uma parte dele, como responsabilidade dele, nesse pacto que ele está propondo a Abraão?
Deus estava estabelecendo uma aliança entre ele e Abraão, uma aliança perpétua, eterna, imutável, algo que eu não consigo destruir. Se eu pegar essa aliança aqui, talvez com algumas marteladas eu deixe ela bem disforme, talvez ela parta. Agora imagina uma aliança que não consegue ser destruída. Que pode vir bomba, pode vir martelo, pode vir qualquer coisa, ela nem se retorce. É isso que Deus está propondo. Deus está propondo que faria de Abraão pai de muitas nações. Quando a gente olha para a geografia bíblica, a gente vê que basicamente aquilo que acontece lá atrás com Abraão, Ismael, Isaac, representam hoje a população em torno de 6 a 7% da população mundial. Teria esse tronco direto em Abraão, que é o mundo árabe, é o mundo judeu. Meus irmãos, olha a quantidade de gente que veio de Abraão, que veio de uma promessa de Deus. E Deus promete que Abraão vai ser fecundo, que ele vai ter filhos. Agora, pensem comigo, imagine um senhor de 99 anos de idade recebendo a promessa de Deus, falando: olha, você vai ter filho. No coração de Abraão, ele teve Ismael. Então ele falou: ok, tudo bem, entendo, cumpriu, né? Mas Deus está falando: não é da tua forma, é da minha forma. Você vai ter filho com a sua esposa. Mas Sara já tinha 90 anos. Hoje a ciência, aquilo que a gente vai estudar, aquilo que a gente vê quando vai falar sobre gestação ou algo, e isso pude acompanhar quando a Karina ficou grávida da Isabela, é que há uma certa dificuldade das mulheres terem filhos com o avançar da idade. Mas não é impossível. Deus é o Deus Todo-Poderoso que torna aquilo que é impossível possível. E é nisso que a gente crê. Agora, aquilo que a gente tem de notícia, de informação a respeito dessas dificuldades com o decorrer da idade, eu fico imaginando, ok, eles não tinham essa informação lá na época de Sarai e de Abraão, mas imaginam vocês, uma mulher de 90 anos gerar uma criança. Tem coisa de 2 meses, saiu uma notícia que na Índia uma senhora de 75 anos, ou de 65, não me recordo, deu à luz a um filho. Isso é possível, milagre. Então, na cabeça de Abraão, quando ele olha para isso aqui, para essa promessa, ele fala: ok, Senhor, ok, Senhor já me deu um filho. Mas a promessa de Deus não era só para Abraão, era para Sara. Era desse tronco que saía essa descendência divina, essa descendência real. Que é aquilo que a gente vai olhar lá para Mateus 1, Lucas 3, quando a gente vai estudar sobre a árvore genealógica de Jesus, que passa, para chegar em Jesus, passa por Abraão, chega até Adão, mostrando essa cadeia genealógica divina. Não porque eles eram deuses, mas porque Deus, de forma divina, traçou tudo aquilo dali para chegar em Jesus Cristo. Nesse versículo de 4 a 8, quando a gente vê a parte de Deus nessa promessa, a gente também vê que Deus seria o Deus da descendência de Abraão. Quando a gente olha para esse livro de Lucas, Mateus 1 e Lucas 3, a gente vê quais histórias daqueles que vão aparecendo ali, o que Deus fez na história de cada um, como Deus interviu para que de forma milagrosa chegasse em Jesus Cristo. Deus não deixou a descendência de Abraão solta. Deus não deixou a descendência de Abraão sem a presença dele. Deus cuidou de tudo. E a promessa de Deus também falava sobre essa terra de Canaã, de que ela seria do povo de Abraão.
Só que a gente olha para o versículo de 9 a 13 e a gente vê a parte de Moisés, de Abraão nessa história. Porque afinal a gente tem um pacto de aliança. Uma aliança é feita com duas partes pelo menos. Deus já falou aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele está garantindo, mas qual é a condição? Ou o que Ele condiciona para que essa aliança seja feita? Não que a outra parte ela tem a obrigação de cumprir, mas quem garante é o Senhor. Mas qual é a parte de Abraão nessa história? No versículo de 9 a 13 vai dizer: Deus disse mais a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne de vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado, e na casa como comprado, e qualquer estrangeiro que for seu chip, com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e comprado por dinheiro. O que Deus está falando para Abraão? Junto com a sua descendência deveria guardar a aliança. Abraão, guarda a minha aliança. Abraão, circuncida todo macho que está contigo. Pratica a circuncisão como um ato desse sinal de aliança. Aos 8 dias, o bebê com 8 dias que for homem, você vai fazer a circuncisão. Todo servo que nascesse nos seus domínios seriam colocados com esse sinal. E essa aliança entre mim e vós seria perpétua. Percebe que aparentemente o que Abraão tem que fazer é o mais simples. Ele vai ter que dar um sinal na carne. Ele vai ter que fazer um sinal na carne dele. Ele vai ter que permanecer com essa aliança. Mas quem garante isso é o Senhor. Quem diz que vai abençoar a descendência ao Senhor? Abraão não tem capacidade para isso. Quem diz que vai dar a terra que Abraão vai morar é o Senhor. Abraão não tem condições para isso, não tem exército, não tem nada para isso. Não tem força bélica para fazer isso. É o Senhor. Agora é interessante que no versículo 14, a gente tem um efeito da quebra dessa aliança. O versículo 14 diz que o circunciso que não foi circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou minha aliança. Deus está falando que aquele que não estiver dentro dessa aliança, o destino é morte. De forma muito clara. O Senhor abençoa aqueles que estão na aliança. Mas aqueles que estão fora da graça, fora da bênção do Senhor, a destinação desse povo é morte. Aquele que não quiser se submeter ao sinal que o Senhor está propondo, vai ser marcado com a morte. Como a gente viu lá no capítulo 15, quando o Senhor faz simbolicamente essa promessa a Abraão, Ele estava dizendo: se eu não for leal na fé e na obediência ao Senhor, que a sua espada elimine a minha descendência, assim como cortei o meu prepúcio. Era mais ou menos assim que Abraão estava lidando com aquela promessa lá do capítulo 15. Havia uma promessa, uma intenção de fazer algo. Mas não havia ainda nada de concreto. E entenda, um pacto ele precisa ter essas partes, um contrato precisa ter essas partes, uma aliança precisa ter essa condição. Olha, eu te prometo fazer algo, você promete fazer algo e a gente pactua e faz isso. No capítulo 15 existe Deus falando algo, Abraão ficando quieto, só recebendo o que Deus está falando, e não tem muito o que fazer. O Abraão não sabe muito o que fazer e respondeu ao Senhor, mas agora ele explica o que Abraão tem que fazer. Nos versículos de 15 a 22 a gente vê a mudança do nome, tanto de Abraão como de Sarai. A gente vê aquilo que Deus faz na mudança da vida deles.
Porque mudar o nome não significava simplesmente uma nova forma de como ele vai ser chamado. Era a mudança de uma história, era a mudança de destino, era a mudança de vida que Deus estava propondo a Abraão. Quando a gente lê o trecho em que Abraão, com 100 anos, ele se prostra a Deus e fala: olha, eu tenho 100 anos, será que eu ainda vou ter filho? Eu fico imaginando aquele riso de descrédito, sabe? Eu fico imaginando aquele riso assim: Senhor, ok, não, tudo bem, isso é poderoso e tal, mas eu não sei se eu creio ainda. E Deus é extremamente paciente com Abraão. Deus é extremamente paciente com a tolice que eles fizeram de tentar dar um jeitinho para que essa descendência fosse real, com o movimento de Agar, de Abraão, com a intenção de Sara de tentar cumprir essa promessa de alguma forma. Mas você percebe que Deus é extremamente amoroso, compassivo, compreensivo e paciente com o seu povo. Você percebe que até hoje Ele manifesta isso com a gente, porque a gente é esse Abraão, a gente é essa Sara. A gente perde a paciência. Parece que as coisas não andam, não vão para frente, não acontecem. E a gente quer dar jeitinho, sabendo daquilo que Deus prometeu para a gente por meio da sua palavra, sabendo daquilo que Deus prometeu para o seu povo por meio da sua santa escritura. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para o versículo 23 a 27, a gente vê o cumprimento daquilo que Deus ordenou. O resumo desse trecho de 23 a 27 é que Abraão passa a faca em todo mundo. Chamou os homens: olha, já que Deus está propondo o sinal, a gente vai fazer o sinal. Pronto, resolve. Fez o sinal que foi proposto. Em obediência ao Senhor, em cumprimento àquilo que Ele está pedindo, ordenando, manifestando. O fato é que muitas vezes a gente, no decorrer da vida, a gente cresce nesse ambiente de culto, nesse ambiente cristão, a gente ouve a voz do Senhor por meio da sua palavra, a gente estuda, a gente entende, ou a gente diz que entende, e a gente tenta aplicar isso no nosso dia a dia, e a gente quer fazer negócio em cima daquilo que Deus já fez, já propôs. Abraão não tinha essa condição de ouvir aquilo que Deus tinha proposto e, não, eu acho que eu vou cortar, na verdade, o dedinho. Dói menos. Um pedaço da orelha. Eles tinham que obedecer exatamente o que Deus falou. Cortar a carne do prepúcio como sinal dessa aliança. Eu fico imaginando quando Deus aparece para Abraão lá no capítulo 12 e fala, promete, caminha, tudo o que ele fez, tudo que ele prometeu para Abraão. E aí Deus vê Abraão caminhando e dando cabeçada na vida com algumas decisões, e vendo Sara tomando algumas atitudes que não tinham nada a ver com aquilo que ele tinha solicitado, que ele tinha pedido, que tinha requerido de Abraão. E aí de repente Deus fala: olha, tudo bem, até aqui eu me apresentei como Deus, aqui eu me apresentei como Senhor, te prometi, falei contigo, você viu minha presença, mas ainda assim você tem dúvida. Então eu vou deixar uma marca para você. Toda vez que você olhar para essa marca e eu não estiver aqui, você vai lembrar de mim. Antes de você tomar qualquer tipo de atitude, antes que você planeje fazer algo, você vai lembrar da marca que eu deixei com você. E aí no capítulo 17 vem essa marca. E o que se aplica isso pra gente? O que se aplica hoje pra gente, essa passagem bíblica? Se vocês se relembrarem de quem é o autor desse livro de Gênesis, vocês vão se lembrar que é Moisés.
Moisés, ele está incumbido, ele está com a responsabilidade de ensinar os israelitas o propósito de Deus para eles como uma nação, tendo como um pano de fundo o início da história do mundo e a vida dos patriarcas. Moisés está relembrando o povo aquilo que Deus fez lá atrás, para chegar no momento que eles estão, onde eles vão entrar na terra prometida, e a gente vai ver isso a partir de Êxodo e tudo. Quando Deus ordena e fala: olha, eu te prometi uma descendência, eu te prometi uma terra, e Moisés está ali, ele manda o povo: olha gente, Deus prometeu, olha, deixa eu contar para vocês quem é esse Deus, e conta toda essa história, para animar o povo, para restaurar a fé, para alegrar e falar: olha, existe um Deus, e Deus é todo poderoso, creiam nele, andem na presença dele, lembrem-se dele, olha o sinal que até hoje a gente faz, a origem dele é esse aqui. Moisés está instruindo o povo, e é o que a gente faz hoje. Só que uma das coisas que a gente aprende, e um dos primeiros pontos que a gente aprende em relação a essa leitura, é que Deus cumpre as suas promessas. Quer ver uma coisa? Lá em Gênesis 3,15, o que a gente conhece como proto-evangelho, a gente olha a promessa que Deus faz à serpente, né? De que ele levantaria da descendência da mulher aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Parece que esse versículo de 3,15 fica meio solto e a gente vai esquecendo. Mas Deus é um Deus que promete, Ele cumpre. Ele é um Deus que faz uma aliança e garante essa aliança. Ele é um Deus que olha para Adão e Eva, vê tudo aquilo que é feito, promete que a descendência para esmagar a cabeça da serpente sairia de Eva. E aí no decorrer da Bíblia a gente vai ver que Jesus Cristo é esse que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus prometeu, Deus cumpriu. E isso a gente pode observar quando a gente olha a genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1, Lucas 3, 34 em diante, a gente vai verificar tudo isso. Meus irmãos, Deus cumpre o que Ele promete. Deus não é falho. Deus não é que nem você e que nem eu, que promete, que diz, que fala, que faz votos e que não cumpre. Deus não é esse. De Gênesis e Apocalipse a gente vê um Deus amoroso e bondoso que cuida do seu povo, que manda aquilo que era mais precioso para Ele, para que a gente tivesse vida. Que Deus é esse? Que Deus é esse que dá o seu Filho para garantir essa promessa de que aqueles que tivessem com essa aliança, de que aqueles que tivessem com Cristo sendo essa nova aliança, pacto de graça inaugurado por Cristo, que a gente teria essa salvação. Deus prometeu isso lá atrás para Abraão, que a descendência estaria salva, estaria com ele, seria abençoada. E Deus faz isso por meio de Cristo. Deus garante a sua aliança. E esse é o segundo ponto de aplicação que a gente aprende. Deus sabe com que Ele estabeleceu uma aliança. Deus te conhece. Deus conhece as tuas falhas. Deus conhece a tua limitação. Mesmo assim, por meio de Cristo, Ele se relaciona com a gente. Ele tem interesse na nossa caminhada. Não porque você é a pessoa mais especial do mundo, mas porque Ele, sendo Deus, Ele tem interesse em relacionar contigo. Parte dele, não de você.
Na Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 7, quando a gente vai tratar do pacto de Deus com o homem, o inciso 1 diz assim, tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele com bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, ao qual foi ele servido significar por meio de um pacto. De forma voluntária, é Deus que dá o pacto. De forma voluntária, é Deus que vai até você. De forma voluntária, é Deus que dá o sacrifício do seu Filho para que eu e você tivéssemos vida. É Deus que faz isso, não é você. O inciso 5º desse mesmo capítulo diz: este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo, Cristo que havia de vir. Por aquele tempo essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão de pecados e a vida eterna, o qual se chama Velho Testamento. Meus irmãos, se a gente quiser fazer uma boa exegese bíblica daquilo que o Novo Testamento significa, não deixem de lado a importância de estudo de Gênesis e de tudo isso que está acontecendo aqui. Jesus não veio à toa. Jesus não veio porque aconteceu o pecado lá no capítulo 3, para falar, eu só vim pisar na cabeça da serpente. Deus, quando fala, Ele vem anunciar um reino do Senhor, que é inaugurado lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Qual é a proposta da criação? O que Deus está fazendo nisso aqui? Deus garante a sua aliança comigo e contigo, garantiu com Abraão, para que chegasse em Jesus e Jesus cumprisse tudo aquilo que precisava, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação e por adoção sermos considerados descendentes de Abraão também. E por fim, meus irmãos, o último ponto que eu trato de aplicação é que aquele que fica de fora da aliança morrerá. A gente não pode perder a dimensão de vida e morte que é tratada na Bíblia. No verso 14, ele vai trazer nesse final de que aquele que fica fora da aliança, esse está morto, não tem parte com Deus. Da mesma forma que aqueles que não têm parte com Cristo já têm o seu destino certo: morte. Deus nos chamou para a vida. Deus nos chama para caminhar na presença dEle, diante dEle, para que eu e você, a gente possa experimentar a vida que emana dEle. Jesus Cristo é o antídoto para essa morte. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que cuida da gente, é aquele que garante que eu e você possa ter acesso à salvação por meio do sangue dele. Porque eu e você não tínhamos condições nenhuma de garantir aliança e muito menos de garantir salvação. No capítulo 6 da Confissão de Fé, lá no inciso 6, diz: todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ele contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa ele estará sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Jesus Cristo veio para esse mundo para que Ele recebesse a ira de Deus no meu lugar e no teu lugar. Não se esqueça, meus irmãos,
Deus garante a aliança, porque Ele é Deus e de forma voluntária Ele vai até o povo, Ele vai até Abraão. E por meio de Cristo, seu Filho, nós podemos nos alegrar em salvação com esse novo pacto de graça por meio do sangue de Cristo, que é mais uma vez um ato voluntário de Deus dando seu Filho e de voluntário de Jesus Cristo para morrer em sacrifício de pecadores que não tinham beleza alguma, que não tinham nada para oferecer. E isso tem que nos dar esperança. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esse dia, obrigado pela passagem que a gente viu. Obrigado, Senhor Deus, porque a gente pôde ver a beleza da Tua aliança, a beleza que o Senhor propõe, Pai, a beleza de caminhada, Senhor Deus, que o Senhor propõe a um povo, a alguém de forma aleatória, que o Senhor escolhe, o Senhor elege, o Senhor trata, e o Senhor age de forma intencional para cuidar, para ser o Deus, para ser o provedor, para ser o sustento. O Senhor sabe o quão falho a gente é. Ainda assim, o Senhor insiste em caminhar conosco, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom. E mesmo quando a gente não queria caminhar contigo, ou quando a gente não quer caminhar contigo, o Senhor insiste na caminhada, porque nada acontece fora da Tua vontade. Pai Santo, que nessa manhã o Teu povo que aqui ouve e lê a Tua palavra possa mais uma vez se lembrar dessa aliança que foi feita lá atrás com Abraão e que até hoje ecoa por meio de Cristo nas nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra nessa manhã. É assim que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.